Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922. Escola Padre Efrem. Episódio 1. Entrevistada Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, a diretora que permaneceu por 10 anos na escola Padre Efrem como diretora e chegou a morar no prédio antigo para cuidar da escola. Morou com sua família. É uma história muito instigante para vocês. Direitos da criança e do adolescente. Garantir que todas as crianças e adolescentes tenham direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. São as palavras de Keila e Gabriele, da turma 211, que fizeram esse cartaz no ano passado, finalzinho do ano passado, quando estive nas dependências da Escola Padre Efrem, onde filmei toda a escola para essa websérie. E fiz questão de fotografar esse cartaz belíssimo, com palavras que dizem tudo sobre as escolas estaduais, nas palavras de 2 alunas do primeiro ano do ensino médio. Muito bem, elas fizeram balõezinhos dizendo: direito ao respeito, direito à igualdade, direito de brincar, direito de brincar. Criança precisa brincar. E brincadeiras saudáveis, né? Brincadeiras saudáveis, porque o que nós estamos vendo aqui pós-pandemia é de deixar os cabelos em pé, o que aconteceram com essas crianças. Direito de não ser julgado por raça ou cor. Sim, batemos na tecla do antirracismo. Isso é uma das premissas das escolas estaduais, é combater o racismo. É trazer o direito da criança a brincar, é trazer o direito que a criança tem ao respeito, principalmente, ou melhor, principalmente não, ela tem o direito ao respeito pela sua parte psicológica, emocional e corporal. Respeito é o que nós pedimos para as crianças, e é essa função que as escolas têm pautado em todos esses anos que trabalhei no estado, 22 anos de escola estadual. Pode parecer pouco, mas é, digamos, 1/3 da minha vida, né?
E não é todo o tempo de trabalho que eu tenho, mas dedicado à educação é 1/3 da minha vida. Direito à igualdade. A igualdade que a gente quer dizer é a equidade. É ter os direitos e deveres, não importando a cor, o tamanho, a forma do seu corpo. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, para o extremo sul do Brasil, para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o episódio número 1 da Escola Padre Éfrem. Então nós iniciamos com a Escola Padre Éfrem a história das escolas públicas em Vacaria, das escolas estaduais. A Escola de Ensino Médio Padre Éfrem é a escola mais antiga, pública e atualmente estadual. Ela vai completar agora em abril 102 anos de existência. 102 anos de trabalho para essa comunidade aqui nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. É com um imenso prazer que eu descortino essa história para vocês. Fui professora da Escola de Ensino Médio Padre Éfrem por 8 anos. 7 anos consecutivos, trabalhando do 8º ano ao 3º ano do ensino médio, durante o dia, e à noite na educação de jovens e adultos, e também à tarde com o 6º ano. Então, pela manhã, de 8º a 3º ano do ensino médio, à tarde com o 6º ano, e à noite com a educação de jovens e adultos. Cheguei a ter 60 horas nessa escola, da qual eu muito me orgulho de ter trabalhado. 7 anos consecutivos, aí fui embora, fiquei 5 anos na 2ª Coordenadoria Regional de Educação em São Leopoldo, na região da Grande Porto Alegre, e retornei no ensino remoto, na época da pandemia, no final da pandemia, e fiquei mais um ano, não totalmente no início remoto, mas cheguei a voltar presencial e saiu a minha aposentadoria, então, quando eu já estava no modo presencial. É com imenso prazer que eu trago essa história. Nós temos aqui uma grande pesquisa, eu fiz uma grande pesquisa sobre a Escola Padre Éfrem. Eu sempre gostei muito de fotografar e filmar essa escola, me dediquei muito aos meus alunos e tenho um imenso orgulho de ter trabalhado ali. Então, como eu me dediquei muito e muitas horas, eu registrei muitas coisas na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem. E agora eu tenho o prazer de trazer para vocês alguns desses registros, juntamente com a entrevista de alguns professores que foram meus colegas e de algumas diretoras, duas diretoras antigas, né? Uma que chegou a trabalhar 10 anos como diretora na escola de ensino médio, ainda não era ensino médio, ainda era no tempo do grupo escolar Padre Éfrem, né? A professora Rita Marian Guazelli, que vocês terão o prazer nesse vídeo de assistir a sua entrevista. Ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. A indicação de entrevistá-la foi do professor Renato Rufino, que também é meu entrevistado e também foi meu colega em 2 escolas estaduais.
quando eu trabalhei na Escola de Ensino Médio Padre Pacífico, o professor Renato Rufino foi meu colega e nos encontramos novamente na Escola de Ensino Médio Padre Hélio. E ele me indicou, então, quando eu fui entrevistá-lo, ele me indicou a diretora antiga do Padre F, a mais antiga, que estava ainda vivendo, que está ainda vivendo, está entre nós, né? Uma pessoa maravilhosa. Ele conseguiu endereço para mim e eu fui até a residência dela na época do Natal e fiz uma belíssima entrevista com ela. É curtinha, mas é belíssima essa entrevista que eu fiz com a professora Rita Marian Guazelli Paim. Lindíssima história, lindíssima história. Ela chegou a morar na Escola Padre Efrem com a sua família para cuidar que a escola não fosse invadida. Porque naquele tempo não tinha todo o aparato que temos hoje, aparato policial, né? Aqui nos Campos de Cima da Serra não tinha tanto aparato policial naquela época. Então, ela chegou a morar na escola para evitar a invasão ao prédio, esse prédio antigo, que foi construído em 1922. É bem antigo esse prédio, remonta ao início da escola, a fundação da escola. Então, aquele nosso cafezinho, que vai ser bem rápido, mas é só para contar um pouquinho da história da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, aqui nos Campos de Cima da Serra, que é quem coordena as escolas estaduais. Nós temos um número muito bom de escolas estaduais aqui nos Campos de Cima da Serra, especialmente aqui em Vacaria, onde eu estou fazendo a nossa pesquisa regional, pesquisa histórica, né, fundamentada em documentos, em bibliografia, em depoimentos. Lembrando, eu gostaria de dizer inicialmente, vamos para o cafezinho só resgatar aí o papel da 23ª Coordenadoria, que é como eu abro esse capítulo, né, que é sobre as escolas públicas estaduais do estado do Rio Grande do Sul, que fazem um belíssimo trabalho. Me orgulho muito de ter participado desse trabalho por 22 anos, 18 em sala de aula, 17 em sala de aula, né, e 5 em coordenadoria. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, de ter participado, de toda a vivência que tive, dos colegas com os quais convivi, dos alunos que tive. Tenho o maior orgulho dos meus alunos. Fico feliz em poder participar um pouquinho assim da educação deles, né? Porque são muitos professores que passam pela vida desses alunos, né? Eles começam lá com a alfabetizadora e vem vindo, né? Eu pegava no 8º e até o 3º ano. Muitos que estudaram comigo do 8º ao 3º ano no ensino médio, né? Na escola Padre Efrem. E em outras escolas que depois virão, né, a seu tempo, a história de cada uma delas, né? Eu vou contar a história de todas as escolas estaduais aqui dos Campos de Cima da Serra e vou trazer para vocês entrevistados de todas essas escolas, porque isso vai promover um diálogo na sociedade sobre a educação aqui nos Campos de Cima da Serra, que é uma educação de qualidade, onde existem profissionais que lutam por uma educação de qualidade e que eu gostaria que isso permanecesse, que isso continuasse a existir e que nós, professores aposentados, sirvamos de exemplo aos atuais professores, que eles continuem a nossa caminhada. A nossa caminhada foi curta e a deles ainda se prolonga e eu quero colaborar com esse trabalho, com essa websérie, para que esses professores continuem a se dedicar à educação aqui nos Campos de Cima da Serra, para que essa educação se expanda para fora do município, como acontece atualmente, que nós exportamos professores para Santa Catarina, para outras regiões aqui do estado, que vocês verão. No último vídeo vocês terão, nós já temos vários entrevistados filmados, né, da Escola Padre Efrem, já estão todos
os entrevistados filmados, talvez tenha mais um ou dois aí para completar. O último vídeo será o depoimento de um ilustre aluno da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem, que fez do 4º ao 8º ano na Escola Padre Efrem, que é muito importante o ensino fundamental. O ensino fundamental é a base da educação. E esse professor que eu vou trazer lá no último vídeo, hoje ele é um professor de escola federal. Um professor, aliás, de escola federal, não, de Universidade Federal. Da Universidade Federal de Pelotas, da cidade de Pelotas. Então, Vacaria, ela exporta professores para várias regiões no estado do Rio Grande do Sul, inclusive para Santa Catarina. Nós temos que somente se orgulhar da educação aqui nos campos de cima da serra, em especial aqui de Vacaria, onde nós estamos efetuando esse belíssimo trabalho de história, do qual nós nos orgulhamos muito. Então, aqui o ensino estadual apresenta o seguinte quadro. A 23ª Delegacia de Educação, inaugurada em 13 de dezembro de 1964. Eu nasci em 1963, em Caxias do Sul, um ano antes de abrir a 23ª Coordenadoria aqui em Vacaria. Então, eu tenho 60 anos atualmente e a Coordenadoria Regional de Vacaria tem 59 anos. Nesse ano, ela vai fazer 60 anos. Em 3 de dezembro, a 23ª Coordenadoria Regional de Vacaria, que aqui está descrita no Fidelis Dalcin Barbosa, Vacaria dos Pinhais, ela está descrita como Delegacia de Educação, que era como se chamava antigamente, a DE, a Delegacia de Educação. Ela foi inaugurada, então, em 3 de dezembro de 1964. Em 3 de dezembro de 2024, ela fará 60 anos, redondinhos. A atual delegada, então, naquela época do livro, vamos ver quando foi escrito aqui o livro. O livro foi escrito em 1978. Então, em 1978, a delegada era a professora Maria Videlvina Borges Basso. A partir de 5 de setembro de 1971, ela era delegada, assessorada por Neuza Vieira Marco Antônio e Carmen Maximília Golim Paim. Tive um imenso prazer de conhecer, né, a Carmen, que ainda trabalha aí na Justiça do Trabalho atualmente, né, na Vara do Trabalho. E mais 53 funcionários tinham na época na Delegacia de Ensino de Vacaria. Lembrando que a 23ª, ela não abrange só a cidade de Vacaria, ela abrange os campos em cima da serra. Então, aqui, nesse histórico, nesse momento, ela abrangia Vacaria, Bom Jesus e Esmeralda. Eu tenho a impressão, talvez ela abranja mais atualmente, né? Talvez tenha mais municípios, o Moinhos Capões, por exemplo, que foi emancipado depois, né? Então, alguns municípios aí que depois nós podemos esclarecer nos próximos vídeos e ver em quantos municípios ela realmente atua hoje. Nós vamos ver aí, talvez a gente traga alguma autoridade, né, da 23ª Coordenadoria para fazer uma entrevista. Isso são planos, vamos ver, projetos. Em Vacaria existem, naquela época, em 1978, 6.482 alunos na zona urbana e 872 na zona rural. 872 na zona rural, pensem aí. Segurem aí, né? Porque depois aquele aluno do último vídeo, ele vem da zona rural e ele vai comentar sobre o ensino rural, que é muito importante. No primeiro grau. No segundo grau, zona urbana 1.066, zona rural somente 20. Claro, eles saíam da zona rural e vinham para o urbano, né, estudar. E ficavam somente 20 permanecendo na zona rural. Curso supletivo, 444 alunos. Classes especiais, 55. Professores, na época, tinham somente 552. Eu digo somente porque nós temos muitas escolas, de lá para cá, proliferaram
muitas escolas e também muitos alunos e muitos professores. Nós podemos trazer esse quadro atualizado depois para vocês, né? Tudo é um projeto aqui no canal YouTube HL História Legal. Em 1978, estava sendo construído o prédio próprio da Delegacia de Ensino pela construtora Bortolom, ao lado da Escola Polivalente. A Escola Polivalente, então, eu nasci em 63 em Caxias, mas em 74, 75, por aí, eu vim morar em Vacaria e eu estudei na Escola Polivalente, que era a Escola Estadual Diária, era a Escola Diária de Vacaria. E o apelido era Polivalente. Que Polivalente era um projeto americano de escolas que foi digamos assim, foi uma pesquisa, um teste que foi feito com a construção de escolas diárias em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por onde você andar, sempre vai ter, lá na região da Sigma-CRE, onde eu atuei como supervisora de ensino médio, haviam várias escolas da era polivalente. Escolas diárias, no mesmo estilo, mesmo tipo de construção, de tijolos à vista, com janelas basculantes, bem arejadas, salas amplas e com várias técnicas que eram proporcionadas aos alunos, que eram técnicas domésticas, industriais, agrícolas e comerciais. E haviam laboratórios bem montados de cada técnica, inclusive a técnica comercial. No Polivalente aqui de Vacaria havia um escritório bem montado, um escritório modelo, com máquinas de datilografar, onde nós aprendíamos, por exemplo, a preencher um cheque. Na época era muito utilizado o cheque, não havia o cartão de crédito, né? E muitas coisas a gente conheceu. Mas isso é uma outra história, nós vamos contar quando formos contar a história do Instituto Irmão Getúlio, que é a atual Escola Diária de Vacaria Antiga, que foi construída um pouco antes aqui desse prédio da delegacia. E o que eu queria dizer para vocês é que quando eu estudei no Polivalente, ainda não tinha o prédio novo da delegacia, onde hoje é a coordenadoria. Tudo aquilo ali era um terreno imenso, onde nós fazíamos técnicas agrícolas, onde nós plantávamos árvores, fazíamos horta, tudo coordenado por um professor profissional da área agrícola. Muito bem, então a relação das escolas estaduais, aliás, em 1978, quando foi escrito o livro e quando estava sendo construído o prédio da antiga 23ª DE, atual 23ª Coordenadoria. Então, eu vou dizer para vocês aqui quais eram os colégios da época. Colégio Estadual José Fernando de Oliveira, fundado em 2 de maio de 1960. Atual diretora, professora Anivalda Marco Antônio Vescovi. Número 2 é o Ginásio Estadual de Vacaria, Escola Polivalente, ou Diária. Então, na época, eu me lembro que era a Escola Diária de Vacaria, o nome oficial da escola, porque estudei nela e tinha uniforme e tudo mais. Ele foi criado em 6 de outubro de 1970, tendo iniciado as atividades em 28 de março de 1972. Então, quando eu vim para Vacaria com a família, fui estudar no Polivalente com os meus irmãos, havia 2 anos que a escola Polivalente estava com as suas atividades. A professora Dalires Guerras de Uriolo era a diretora. A vice-diretora era Sueli de Lourdes Sanson. Haviam 45 professores e 11 funcionários. O colégio número 3 é o Colégio Estadual da Vila Ipê. O 4 é o Grupo Escolar Padre Éfrem, esse que vos falo, que inclusive é o mais antigo, que é aqui na sede Vacaria. Quando eu disser sede, é porque é em Vacaria. 5. Escola Estadual do 1º Grau Padre Pacífico, na sede. 6. Grupo Escolar Nossa Senhora da Oliveira, bairro Glória, sede. 7. Grupo Escolar Ione Campos dos Santos, sede. 8. Grupo Escolar Dr. Manuel Duarte, ex-duque de Caxias,
do 3º Batalhão Rodoviário. 9. Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. 7. 10. Grupo Escolar Bernardina Rodrigues Padilha, sede. 11. Grupo Escolar Álvaro Laureano Brum, São Bernardo, 3º Distrito. 12. Grupo Escolar de Campestre, 3º Distrito. 13. Grupo Escolar de São Manuel. 14. Grupo Escolar Luiz Augusto Branco, IP. 15. Grupo Escolar de Rio Telha. 16. Grupo Escolar Floriano Caon, Coxilha Grande. 17. Grupo Escolar Dom Frei Vital de Oliveira, Muitos Capões. 18. Escola Estadual de 1º Grau Firmino Pereira Bueno, 8º Distrito. 19. Escola Estadual de 1º Grau São João Batista de La Salle, Segredo. 20. Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Marcos Flores de Noronha, Socorro. Então é na Fazenda do Socorro, né? Aí a gente até vê o antigo proprietário da Fazenda do Socorro, Marcos Flores, né? De Noronha. Escola Rural Carlos Luiz Kremer, Estação Experimental. 22. Escola Rural de Vila Ituim. 23. Escola Rural Francisco Guerra, Capão Grande. 24. Escola Rural São Benedito, Guacho, 3º Distrito. 25. Escola Rural Plácido Damiani, 4º Distrito. 26. Escola Rural da Linha Mazini, 4º Distrito. 27. Escola Rural de Refugiado. 28. Escola Rural da Fazenda das Laranjeiras, Ituim. 29. Escola Rural da Capela Santo Antônio, 8º Distrito. 30. Escola Rural Luiz de Almeida França, Esteira. 31. Escola Rural de Colônia São Francisco, Esteira. 32. Escola Rural de Ranchinho. 33. Escola Rural Ângelo Foquesato, Segredo. 34. Escola Estadual de 1º Grau, São Paulo. 35. Ginásio Santo Antônio, Muitos Capões. Então, essas eram as escolas que já haviam em 1978, que abrangia a região da antiga Delegacia de Ensino 23ª, que hoje é a Coordenadoria Regional de Ensino. Desde março de 1970, a Vacaria dispõe de cursos superiores de letras com licenciatura plena, pedagogia, ciências e estudos sociais. Infelizmente, não temos mais isso em Vacaria, né? Nesse quesito, Vacaria regrediu. Não temos mais esses cursos aqui em Vacaria. Desde março de 1970 havia, né? Então, 70, eu estava no internato fazendo lá o 1º ano, né? Da educação fundamental. Já tinha o curso, esses cursos aqui. Então, houve uma regressão, hoje não existe mais. Mudou a universidade, não é mais a FALEV antiga, né? Então, a princípio, funcionava como extensão da Universidade de Caxias do Sul, sendo mais tarde oficializada a primeira faculdade, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, FALEV. Então, não existe mais. A criação de uma faculdade em Vacaria resultou de intenso movimento na comunidade, tendo à frente o prefeito Otacílio Reck, o bispo diocesano Dom Henrique Gelaim, do irmão Getúlio, diretor do Colégio São Francisco, Dr. Lauvir Macarini da Costa, primeiro diretor, Dr. Lino A. Jaques e outros. Ao irmão Getúlio cabe o mérito principal da assinatura do decreto 76.848, do presidente da República. Em 17 de dezembro de 1975, publicado no Diário Oficial da União, de 18 de dezembro de 1975, decreto que oficializou a emancipação da faculdade. Bom, isso é uma outra história, a história da faculdade é uma outra história. Nós estamos na história das escolas estaduais. Então, o que eu posso dizer para vocês? Esse texto eu li aqui na Vacaria dos Pinhais, do Fidelis Dalcino Barbosa, que ele escreveu com os dados que ele tinha naquela época, né? E que nós
assim, pretendemos depois trazer um levantamento com o que hoje a 23ª Coordenadoria Regional de Educação trabalha, né? Focando nas escolas estaduais, né? Porque agora tem uma série de vídeos que são sobre as escolas públicas estaduais aqui nos Campos de Cima da Serra, as quais são muito atuantes aqui. Temos também uma rede de escolas municipais também bastante grande aqui em Vacaria. Nós não queremos de forma alguma desprestigiá-las, né? Somente que as escolas estaduais, elas são mais antigas no município. Por isso que nós estamos trazendo as escolas estaduais, né? A Escola Padre Efrem é a mais antiga, né, que começou como grupo escolar e completa 102 anos nesse ano. Então fiquem com esse vídeo que está imperdível, traz a entrevista com a professora Rita Maria Guazelli. Ela é uma pessoa maravilhosa e teve uma trajetória de 10 anos na Escola Padre Efrem. Ela foi naquele tempo assim que até da segurança da escola ela e a família dela tinham que cuidar. Então isso merece todo o nosso prestígio, né? Merece todo o nosso prestígio aqueles professores que iniciaram a educação aqui nos Campos de Cima da Serra e que passaram por tantos desafios e tiveram que lutar. Não esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal. É importante para nós continuarmos a existir como essa janela aberta aqui dos Campos de Cima da Serra para o restante do planetinha. Não se esqueçam de ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum desses vídeos da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra e as outras webséries que nós estamos aí trazendo para vocês. Concluímos a saga do frigorífico vacariense, concluímos o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, trazendo uma parte, né, da história do tradicionalismo, fazendo o link com a história do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, quiçá mundo, né? E estamos para finalizar a websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Traremos mais 2 vídeos, um com as testemunhas de Jeová, já estamos em tratativas, e também traremos um com o Centro Espírita Umbandista, que é de uma religião de raiz preta, como nós havíamos prometido para vocês, para nós aprendermos sobre essa religião, quebrarmos esses preconceitos raciais que está arraigado em nós. Nós crescemos sob a luz desse preconceito racista. E nós queríamos, assim, verdadeiramente, né, fazer aquele efeito cebola, tirar essas cascas, né, tirar todas essas cascas aqui, antigas, do preconceito e revelarmos um bom fruto, né, um bom fruto da terra, que é o não preconceito, né, o entrelaçamento, até porque em nível global, né, para funcionar a globalização, nós temos que andar de mãos dadas, como dizia o nosso ídolo John Lennon, né? Imagine um planeta sem barreiras, sem guerras, né? Porque a guerra, ó, acaba com a aldeia global, destrói, né? Com todos aqueles preceitos de aldeia global, vivendo em paz, né? Porque a aldeia global que o John Lennon promovia era uma aldeia de paz, não de guerra, não de destruição, era de construção, era de viver em paz, em comum com a natureza, em acordo com a ecologia, com os preceitos ecológicos, para preservarmos o planeta, para diminuir esse aquecimento global que ele já estava prevendo um equacionamento, né? Já se previa naquela época um equacionamento que, se o ser humano continuasse consumindo assim, após a Revolução Industrial, se ele viesse naquele ritmo, e ele veio, né? Se ele continuasse naquele ritmo, ele ia exaurir o planeta, e é o que está acontecendo atualmente. O nosso planeta está sendo exaurido. Então, para
darmos as mãos em torno desse planeta e convivermos, nós precisamos descascar feito cebola, ó, tirar todas as camadas do preconceito racial e darmos as mãos e vivermos em fraternidade e fazer jus àquele lema que aprendemos com os franceses: igualdade, liberdade e fraternidade, que aqui no Rio Grande do Sul é igualdade, liberdade e humanidade. Humanidade é um sinônimo de fraternidade. E para ter fraternidade, somente com solidariedade, somente com respeito, somente com valores que a educação poderá passar se a sociedade prestigiar a educação, se a sociedade viver pela educação. Aí nós poderemos passar os valores que nós queremos passar, valores de respeito, de dignidade, de consideração, de solidariedade, de equidade. São esses os valores que as escolas estaduais procuram trabalhar na nossa sociedade, aqui nessa comunidade, nos campos em cima da serra. Um abraço a todos vocês. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, HL História Legal, do regional para o universal. A história que estamos escrevendo aqui é a história da Escola Padre Éfrem. Como tudo começou? Foi no ano de 1922. Esse ano faz 102 anos da sua história. Em 11 de abril de 1922, vamos fazer aniversário dia 11 de abril, a Escola Padre Éfrem foi instalada como grupo escolar e em 10 de maio de 1922 deu início às suas atividades. 10 de maio de 1922 iniciou com 166 alunos, e sua primeira diretora foi a professora Victoria Quintela da Silva Lima. Muito conhecida aqui na região, essa professora hoje é nome de escola. Os primeiros professores foram Bernardina Rodrigues Padilha, não menos conhecida, também nome de escola, de uma escola fantástica que nós temos aqui, que também traremos a história, que é uma escola de ensino técnico que tem o curso de eletromecânica, né? É muito famoso aqui na região. Então, a Bernardina Rodrigues Padilha foi professora a partir de 10 de maio de 1922 na Escola Padre Éfrem. O aluno mestre Reinaldo Toqueto também atuou como professor naquele ano, naquele mês. E após 6 dias, 16 de maio de 1922, foi designado não menos professor conhecido, estimadíssimo, autor de livros, não menos, como podemos dizer, tão estimado professor José Fernandes de Oliveira. Também dá nome a uma grande escola, Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira, conhecida como Zezinho, que é uma outra história que também iremos contar. Nós contaremos aqui a história de todas as escolas estaduais de Vacaria, que não são poucas. São grandes, maravilhosas, com um trabalho belíssimo na educação por muitos e muitos anos. Então, esses professores aqui, os primeiros professores da Escola Padre Éfrem, são os famosíssimos Victoria Quintela da Silva Li, Bernardina Rodrigues Padilha, Reinaldo Toqueto e José Fernandes de Oliveira. Olha, me emociona em falar o nome dessas pessoas.
e ver que, como professores, prosperaram, trabalharam pela educação e formaram pessoas incríveis, pessoas que saíram aqui do seio de Vacaria e são grandes profissionais fora de Vacaria, foram grandes profissionais e continua Vacaria, a Escola Estadual do Ensino Médio Padre Efrem, que começou como grupo escolar, continua formando pessoas maravilhosas, grandes profissionais, que vocês verão ao longo dessa websérie, nos vários episódios que traremos sobre essa escola, com diferentes entrevistados, com diferentes funções dentro da escola Padre Efrem. Em 21 de julho de 1922, com o decreto 2996, de 21 de julho de 1922, o grupo escolar foi elevado à categoria de colégio elementar, com a direção da professora André Cecide Sabrito. Outro nome de escola, né? Essa é o nome de uma escola municipal. Temos muitas aqui em Vacaria também, porque Vacaria, ela investiu em educação. Investiu sim. A gente vê pelo número de escolas estaduais e municipais que estão espalhadas por todo o município e atendem uma região imensa aqui nos campos de cima da serra. Então, naquele ano, 21 de julho de 1922, ele passou a ser o colégio elementar com a direção da André Cecide Sabrito e com os seguintes professores. Então, permaneceu a Victoria Quintela da Silva Li, a Bernardina Rodrigues Padilha, o José Fernandes de Oliveira e o Reinaldo Toqueto, agora não mais como aluno mestre, mas como professor. Como funcionários, Clotilde Siqueira e Joaquim Santos Franco. Nesse ano, a matrícula foi encerrada com 394 alunos. Então, de 166 alunos, passou a 394 alunos, sendo que desses realmente frequentaram 341 alunos, sendo 171 masculinos e 170 femininos. Apenas um masculino a mais que o feminino. 2 de dezembro de 1950, pelo decreto 1619, dessa data, assinado por Walter Jobim, governador do estado do Rio Grande do Sul, a escola passou a denominar-se Grupo Escolar Padre Efrem. Então, esse é o início, como tudo começou no ano de 1922, na escola Padre Efrem. Uma escola que nós só temos a se orgulhar pelo seu belíssimo trabalho nesses 102 anos de existência. Labor Omnia Vincit é o lema na frente dessa escola. Trabalho, tudo vence. E realmente, trabalho, tudo vence. Está aí 102 anos trabalhando e aumentando cada vez mais os seus alunos, né? Como vocês estão vendo aí. Sujeitos da história: Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, 87 anos, neta de Samuel Guazelli. Lembram Samuel Guazelli, uma daquelas pessoas que trouxe as pedras para construir a Catedral de Pedra Moura, ali da pedreira do 10º Batalhão, que fica atrás do 10º Batalhão, uma pedreira antiga que tinha ali. O senhor Samuel Guazelli, cada viagem que ele fazia a Caxias buscando provisões para os campos de cima da serra, onde ele era comerciante, na volta ele fazia uma viagem de pedras daquela pedreira para a catedral. Então, essa senhora de 87 anos que entrevistamos
aqui para a história da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem, é filha aliás, é neta desse senhor. Ela é filha da Amabile Guazelli, que a Amabile era filha do senhor Samuel Guazelli. Então, a professora Rita Mariã Guazelli Paim Rodrigues é uma virginiana nascida em 26 de agosto de 1936, que casou-se com Luiz Luso Pinto Rodrigues. Além de professora, foi diretora da Escola Padre Éfrem por 10 anos. Chegou a morar com sua família no prédio antigo da escola para cuidar, além de administrar, evitar invasões ao prédio escolar. Então, isso ela nos contou na entrevista, vocês terão o prazer de assistir a entrevista, né? Eu fiz questão de colocar o signo dela, porque foi ela que disse, eu sou virginiana. E eu achei isso tão autêntico, faz parte do imaginário popular, né? Os signos. Isso é uma coisa que me acompanha desde a infância, né? A gente sempre escutou o horóscopo do Omar Cardoso, depois da Zora Ionara, né? E assim por diante, isso faz parte do imaginário do brasileiro. E ela trouxe aqui tão espontaneamente, né? Eu sou virginiana, então eu coloquei aqui, ela tem 87 anos, é neta do senhor Samuel Guazelli, uma pessoa, um personagem impressionante, um dos primeiros italianos a vir para a Vacaria, veio independente, ele não veio em levas italiano, ele não veio de Antônio Prado, ele veio da Itália veio chegar aqui em Vacaria, assim, por um longo caminho que nós descrevemos em uma pesquisa que fizemos no curso de licenciatura plena em História, juntamente com uma colega, né, com a Zenilda Reck, que é professora como nós. Né? Nós estudamos juntos, fomos companheiras, né, na licenciatura plena em História e escrevemos esse capítulo, né, sobre o Samuel Guazelli, fizemos a pesquisa juntas e escrevemos esse capítulo que é muito impressionante desse personagem Samuel Guazelli, que nos trouxe essa neta maravilhosa que veio a prestar serviço como professora no estado do Rio Grande do Sul e que foi diretora da Escola Padre Éfrem por 10 anos. Chegou a morar, então, com a sua família no antigo prédio da escola para cuidar dessa escola, naquele tempo que não havia a segurança que havia hoje, que há hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos polícia militar, polícia civil, etc. Naquele tempo era tudo muito difícil, né? E então ela foi morar com a sua família nesse prédio para cuidar da escola. Paralelamente à atividade docente, Rita Mariã bordava lindos vestidos para noivas, debutantes e carnavalescas, e ficou famosa na cidade por isso também. A outra curiosidade da Rita é que ela também era artista plástica, né? Pintou várias telas, né? Com paisagens, ela gostava de pintar paisagens. Agora ela está com 87 anos, não se dedica muito mais a isso, né? Mas ela foi uma pessoa muito atuante, né? Imagina, artista plástica, bordadeira de mão cheia, e ficou famosa com seus bordados. Vocês vão ver os trabalhos, alguns trabalhos que ela fez. Fiz questão de colocar, porque também é um trabalho assim que muitas vezes a gente pensa que está em extinção, né? Então, assim, é uma arte lindíssima que ela produziu. Dentre seus feitos está a construção, em 1968, do prédio novo da escola, a qual foi possível construir graças ao pedido atendido por seu parente ilustre, primo Simval Guazelli. Simval Guazelli era governador do estado na época, e ela pediu uma verba para construir esse prédio que eu mostrei para vocês ali em 1968, aos moldes daquela arquitetura que lembra as escolas polivalentes. Outra particularidade de sua administração foi providenciar uma sala especial para artes, juntamente com a professora Amélia Gargione, no porão do antigo prédio da Escola Padre Éfrem, onde hoje é a sala de informática. Então, nós trazemos aí a foto dessa simpaticíssima senhora Rita Mariã Guazelli Paim Rodrigues,
que foi diretora por 10 anos da Escola Padre Éfrem, né? Nos áureos tempos, aí nos antigos tempos da Escola Padre Éfrem, e chegou a morar, e vocês vão poder observar, né, a entrevista belíssima que fizemos com ela. Foi linda essa entrevista. Sujeitos da história. Galeria de fotos Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, diretora. Acervo pessoal. Bom, ela quis nos presentear com essas fotos. Eu espero que as pessoas que estão nas fotos, né, entendam, né, que foi um desejo dela de divulgar esses trabalhos que ela fez, e eu achei tão belos, né, que não poderíamos deixar de mostrar. Né? Na primeira foto à esquerda, aliás, ela está com um traje fantástico, maravilhoso, é um clássico, né? Ela se veste muito bem, a Rita, tá com penteado, tá perfeita ali, né? Tudo, sapato, penteado, né? É lindíssima a roupa que ela está aí, esse conjunto de vestido com casaco, com paletó, que a gente diz, né? Lindíssimo, né? É muito lindo, é um clássico, pode ser utilizado até hoje, né? Mas a gente quer trazer o trabalho dela como bordadeira, né? A minha mãe também bordava, não esse tipo de coisas, né? Era outro tipo de bordado. Mas aí a Rita bordou esses vestidos, essas roupas que vocês estão vendo, né? O primeiro, esse vestido branco ali, com algumas flores em tom rosa e até os enfeites em tons brancos mesmo, né? Todo bordado aí com pedras, com canutilhos, com lantejoulas, né? A segunda, né? A segunda aí, carnavalesca, né? Vocês vão ver os estilistas que... Tem um estilista aí que desenhou essa carnavalesca, vocês vão olhar ali os desenhos que os estilistas faziam e a Rita executava o bordado. Então, ela não é a execução dela a costura, é o bordado, tá? Então, observem os bordados, né, que foram feitos pela Rita. Essa carnavalesca ali tá lindíssima, né? Cores vivas, bonitas, alegres como o carnaval, né? O terceiro vestido ali é de uma debutante, né? Um vestido totalmente branco, mas a gente percebe ali o bordado com pedras, né? São lindíssimas. Aqui não dá para precisar exatamente que tipo de pedra, mas deve ter canutilho, deve ter miçangas, várias pedras, né? Quem trabalha com isso ou já comprou um vestido assim para sua filha ou para si, é lindíssimo, essa arte é lindíssima, lindíssima. E ali a última foto, a quarta e última foto, está uma debutante com sua mãe, né? Ambos vestidos bordados pela Rita, né? São vestidos lindos, olha o bordado dessa debutante, o vestido da debutante, olha os bordados, que coisa fantástica, né? É muito lindo, da senhora ali, da mãe, também está belíssimo o vestido com aquele bordado. Então, eu quis mostrar essa arte que a Rita... nenhum professor é só professor, né? Nós temos outros dons, né? Eu mesma estou bordando um tapete agora gigantesco para minha filha, né? Uma tapeçaria estou bordando. Então, assim, nenhum professor é só professor, ele tem vários dons, né? E a Rita era artista plástica, bordadeira e também diretora da Escola Padre Éfrem. E vem os croquis, então, né? À esquerda, o primeiro é assinado por Beto, em 2002. O Beto era um estilista famoso aqui nos Campos Cima da Serra, aqui em Vacaria. Nesse momento aí ele trabalhava para IB Tecidos, né?
esse papelzinho ali, ele está com o timbre da IB Tecidos, e foi o Beto quem fez, então, esse traje carnavalesco, que vocês viram ali como ele foi executado pela Rita. E ficou belíssimo, né? O segundo, então, é um vestido de debutante, lindíssimo. E o terceiro, tem um terceiro ali, que é um vestido de noite, um vestido social, mas nós não encontramos a foto dele para ter certeza que tipo de festa seria, né? Não se tem certeza, porque ali está só o croquis, não temos a foto. Então, são alguns desenhos de estilistas cujos bordados foram executados por Rita Marian Guazelli, né? É da galeria de fotos da Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, diretora, é do seu acervo pessoal. Ela tem esses desenhos até hoje guardados. São documentos históricos isso aqui, né? Inclusive esse assinado pelo Beto, né? Um documento histórico, né? Lindíssimo, lindíssimo. Parabéns, né? Quero deixar minha homenagem. Os outros dois desenhos a gente não sabe de quem é, mas o primeiro com certeza é do Beto. Quero deixar minha homenagem a esse estilista que foi maravilhoso aqui nos campos de cima da serra. Feitos da história. Galeria de fotos Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, diretora acervo. Essa foto é do acervo do professor Renato Rufino, né, que enviou essa foto para nós usarmos nesse material. Nessa foto, a Rita ela foi homenageada na Escola Padre Efrem em um dos aniversários, eu acho que foi no último aniversário, ano passado, da Escola Padre Efrem, né, que estava fazendo 101 anos, e ela foi homenageada, e ela foi à homenagem, né, está com uma rosa amarela em sua mão, né, está aí acompanhada pelo professor Renato Rufino e pela funcionária, né, que trabalha na secretaria da Escola Padre Efrem. Né? Depois ali nós vamos, na filmagem, nós vamos descrever ali os funcionários, os setores, né? Nós temos uma memória tão curta para nomes, eu quero me desculpar com as pessoas, mas às vezes assim eu não consigo aliar o nome à pessoa, né? Mas quero agradecer o professor Renato, que ele que indicou, disse, por que você não entrevista a professora Rita, que foi diretora por muitos anos aqui na Escola Padre Efrem. Então, como ele conseguiu o endereço para mim, eu fui em busca, consegui entrevistá-la e quero agradecer, então, pela indicação do professor Renato, porque foi assim, um depoimento maravilhoso, né? Foi fantástica a entrevista com a professora Rita. Muito obrigada, professor Renato. O professor Renato também será entrevistado, né? Um dos nossos entrevistados. Muito bem. Professora Rita, a senhora pode se identificar, dizer quem a senhora é primeiro. Eu sou Rita Marian Paim Rodrigues. A senhora, qual é a sua profissão? O que a senhora trabalhava? A minha primeira profissão foi ser professora. Do que a senhora era professora? Do Padre Efrem. Professora, diretora do Padre Efrem por praticamente quase 10 anos. Olha só. Cheguei a morar no colégio para poder atender todas as partes, as artes e tudo que acontecia no colégio. A senhora morava nesse prédio que é na frente da praça? Sim. Nas primeiras 3 janelas, da direita para a esquerda. Embaixo? Embaixo, onde era, quando foi construído, era construído aquilo ali para ser, um momentinho,
lugar onde a direção deveria ficar. Mas poucas ficaram. Só a professora. Não tem problema, a senhora não lembra. E depois eu fiquei ali, porque a gurizada fazia muita bagunça e entravam na escola. Então, para evitar a depredação da escola, eu, meu marido e a minha filha, a Gisele, meu marido Luso, nós resolvemos nos mudar para lá. Cuidar Da escola. Muito bem. Como que a senhora trabalhava? A senhora dava aula nessa época ou era só diretora? Eu era só diretora nessa época, mas antes eu fui professora da primeira série, onde era atualmente o meu quarto. Era uma salinha pequena. Nessa época, minha irmã Branca era diretora. E eu fui professora nessa época. Mas depois eu fui indicada. A minha irmã aposentou-se, que é a diretora, que era, como é que eu vou dizer? Ela era quem mandava nas professoras, como é que se diz? Coordenadora. A coordenadora. Coordenadora. Ela me pôs na direção. Eu não queria, porque eu era mais nova de todas as professoras que estavam ali. Que idade a senhora tinha quando assumiu a direção? Sei lá. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Bem novinha. É, porque eu casei com 25. 25, não. Casei mesmo. Com 25 eu estava casada. Daí eu me casei em Porto Alegre e vim com meu marido para cá. A minha irmã morava aqui e eu sou natural daqui. É natural mesmo. De Vacaria. A minha família toda, a Guazelli da minha mãe e Paim do meu pai, todos são daqui, vocês devem saber. Com certeza. Tanto que eu achei muito interessante eu ser diretora aonde o meu avô, Coronel Avelino Paim de Souza, e a minha avó Rita, do cujo eu tenho o nome, Que bonito. eles foram quem doaram o terreno onde está o colégio hoje. Mas que bonito isso. Pois é. Meu avô e minha avó me deram para a escola, eu nem imaginava que ia ter colégio na época, né? E quando eu fui diretora, eu soube que o meu avô e a minha avó tinham dado o terreno para a escola. O terreno ia até onde é hoje aquele... Como é o colégio? Tu sabe o nome? O Colégio São José? Não, ali embaixo. O Irmão Getúlio? Não, bem aqui, onde termina o colégio, ali, onde tem o... Pode ir com calma, não tem problema. Mas era um terreno imenso, então. Era. Aonde primeiro fizeram... O terreno ia até ali na esquina embaixo, na esquina do... Aquele que faz fisioterapia, coisa ali. Sim, da Medson? É. Era até ali. Até ali, o que tem ali? Que hoje tem a SIC, né? A Câmara da Indústria e Comércio. Não, para baixo. E depois tem a União Operária. A União Operária. Era até ali o terreno. O terreno era até a União Operária. Depois, os prefeitos tiraram do colégio e deram para a SIC e para... União Operária. Não, antes.
Tem duas coisas ali. É a Câmara da Indústria e A Comércio, Câmara da Indústria e Comércio, a União Operária Não. e a Associação Rural. a Associação Rural. Ah. Depois, Tem bastante coisa ali naquela pois é, parte. agora, mas antigamente era tudo do Padre Efraim. Tudo do Padre Efraim. Tanto que, a primeiro lugar, logo que terminava o colégio, tinha onde eles plantavam, as professoras com os alunos plantavam Tinha uma horta, então. horta, onde está o primeiro, eu acho que E era. usava para merenda da escola? Sim. Olha. Ali tinha a minha irmã, a Branca, antes de ser diretora, ela era a diretora, ela levava as crianças para plantar, para depois botar para criança comer. Isso aí, mas que legal. Aprende a plantar Pois é, e aprende a comer coisa boa. e também a se alfabetizar, né? Ah, sim, que é Tinha até que série na sua época, o Padre Efraim? o Padre Efraim tinha até, Quarto ano ou até o quinto? não, tinha quinta, sexta, Tinha bastante. quinta e sexta série. Até quinta e sexta série tinha, do fundamental. Aham. E a senhora foi alfabetizadora, então? Primeiro, quando a minha irmã era diretora, eu fui alfabetizadora. Qual a importância da alfabetização, da alfabetizadora? Conta Nós, para nós aí. nós, na primeira série, tinha que as crianças saberem ler e escrever. Uma vez, eu me esqueci que tinha batido para sair e fiquei com os alunos até não ficou. Aí a servente viera, a senhora não vai, eu digo, aonde? Está na hora. Era uma Ficou após o horário Fiquei uma. ensinando. Eram quantos alunos na sala? Ah, não me lembro. Não lembro. Eu sei que tinha Você dá alfabetização, então. tudo, minha filha. É onde começa, né? Eles sabiam ler e escrever. Eles iam para a segunda série prontos. Hoje em dia, tem que aprender com segunda série, eu acho um absurdo. E eles vão longe, viu? Às vezes no ensino médio eles têm dificuldade. Mas isso é uma barbaridade. Qual era o método que a senhora usava? A senhora lembra? Eu, que método, nada. Como é que era? Eu dizia para os alunos, o A é da ave, botava o quadro da ave. A senhora usava aquela cartilha? É. A Eva viu o ovo. É. Essa é do meu tempo, eu fui alfabetizada assim. Pois é. E sabia ler, não E sabia? virei até escritora e dona de canal. Pois é. A Eva viu o ovo. A Eva ele viu sabe o o ovo. nome? É. Não. Ele não lembra o nome, mas não tem problema. Ele não lembra? Então a senhora é do tempo da cartilha, né? Claro. E muitas pessoas ilustres passaram pelo Padre Efraim, né? Acredito. Eu sei. Médicos, advogados, tudo passaram por mim. Hoje me encontro, me abraçam. É uma alegria, né? Bah. Por exemplo, E todos começaram a ler. como é que é? A ave viu o ovo. o ovo, né? Eu me lembro disso, eu me lembro a cartilha, Pois a é. uva, né? Aham. Daí a gente pintava os desenhos, né? Claro. Não, minha filha, hoje é tudo cheio de coisa e ninguém sabe nada. E as pessoas não conseguem aprender, né? É, o meu neto, eu coloquei. Bom, deixa eu terminar. Pode falar à vontade. Eu ensinei, meus alunos nunca rodaram, porque os que não aprendiam na aula, eu levava para minha casa e ensinava lá. Enquanto eles não aprendiam, eu não largava os gurias meninas. Fazia tipo um reforço, né? Aqui. Escolar, né? Aí ensinava. Como deve ser o perfil de um profissional? Como a senhora acha que hoje tem que ser um professor? Ah, não são como da minha época, jamais. E o que eles podiam fazer para melhorar, assim, um recado para eles de Natal, né? Nós estamos até com a árvore. Ensinar.
levar para sua casa quando eles já tinham dificuldades, se dedicar aos alunos. Dedicação, então, seria a palavra? Integral. Integral. Dedicação integral. É. Não simplesmente passar e dizer, tá bom. O quadro não era só. Ah, minha filha, às vezes eu fico pensando, que tristeza está o nosso ensino hoje. Tá difícil. Quantos alunos a senhora tinha no EFRE? A senhora estava me falando antes? Atualmente, quando eu fui diretora, era 1.200. Hoje eu sei que estão 700. É. Na época que eu lecionei ali, faz 2 anos só que me aposentei, Aham. também tinha 1.200 alunos. Pois é, E depois da pandemia reduziu muito, né? não, eu não sei se foi pandemia ou o que foi. Depois que eu me aposentei, teve a Tereza Garbim, que foi ótima diretora também. Foi umas que foram minhas professoras, eram as diretoras. Outra que eu não me lembro o nome. E as professoras eram as minhas excelentes professoras. Elas se dedicavam. Elas não chegavam e sentavam na mesa e ficavam olhando a aluno. Elas conversavam, olhavam os cadernos. Uma coisa que eu fazia como diretora, eu ia nas aulas, olhar os cadernos das crianças, falar com as crianças, com a professora, ver como é que estavam os cadernos, como é que estavam as crianças. Isso eu sempre fiz. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu, no ensino médio, eu pegava o caderno de 1º e 2º ano do ensino médio, no 2º grau, e eu olhava. Rapaz, claro. Todo fim de trimestre valia nota. Mas é. O mais caprichado, daí eu elogiava. Ó. O fulano e tal estava o mais caprichado. Mas eu falava, olhava os cadernos de 1º ano, de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Como diretora, a senhora ia olhar. Ia. Interessante. Acompanhava ali, né? Sim. E quando a professora não aguentava, o aluno mandava para mim, eu conversava com eles, bem bonitinho. A senhora pegou a época da palmatória ou não? Não, nem para mim e nem para eles. Ainda bem, né? Não, Então a senhora não é a favor de agressão, né? não. Violência não educa, né? Eu acho que Agora eu deseduca. era brava. Pergunta para qualquer aluno. Por exemplo, o doutor Sabino Xavier, não sei se tu conheceu. De nome eu conheço. Ele era filho do médico do Xavier. Agora ele está em Porto Alegre. Foi meu aluno desde o 1º ano, junto com a minha filha, no 1º ano. Que legal. O doutor Flavinho Guazelli? Guazelli Ah, conheço. também era meu parente, mas não tinha conversa, era brava. Uma coisa é estar estudando, outra coisa era um parente, né? Mas daí, hoje ele é médico, pediatra. O outro médico é o daquela, onde era, meu Deus, onde o doutor Ali Valdir trabalha, sabe? Né? Na Pronto Trauma. Na Pronto Trauma, trabalha o que foi meu aluno. É? Como é o nome O dele? Vini? Não, um outro gordinho que tem lá em cima. Não vou saber, daí porque tem o Arivaldir, o Vili, daí não sei se tem outro. Não, Deve tem ter. vários. Tem vários. Não, mas tem esse que foi meu aluno, quando eu preciso, eu digo, eu preciso de uma receita. Pois não, professor, me dá uma receita. O Ari também não foi meu aluno, mas eu vou lá e ele me dá. Claro, imagina. Então, quais os desafios que a senhora enfrentou na sala de aula e na escola em geral? Na sala de aula, não. Não teve desafio? A não ser o de fazer, não, tem que aprender, né? Não tinha desafio comigo, não era, eu era muito brava. Era um tigre que Deus que me perdoe. E o desafio de ser diretora, assim, como é que a senhora enfrentou a direção? Trabalhando, porque eu atendia a parte da merenda
com uma professora, a professora Paulina Clodir Borsoi, tu conheceu? Conheci. Fala para ela de mim. Ela foi uma professora maravilhosa. Ela me ajudava lá na merenda, nós fazíamos coisas, e as serventes junto, que eram muito queridas. As serventes eram maravilhosas. Eu atendia a limpeza do colégio, ficava lá no sábado até terminar a limpeza. Elas faziam tudo como eu queria, porque eu era. Mas tem que ser meio exigente, né? Senão não sai, né? Meio. Tem que ser bem, então. Nos banheiros eu ia ver como estava. Era tudo fechado, só abria na hora de ir nos banheiros, com uma servente junto. Tinha horário, então, para ir ao banheiro? Tudo. Tudo tinha horário. Para merenda, para o recreio. Tudo. Disciplina. Podemos pôr assim a base de disciplina? Você era um sargentão. Deus me livre. Mas não me arrependo. Porque os meus alunos hoje são advogados, são médicos. Eu me orgulho também. Conte algo engraçado que aconteceu no local do trabalho. Uma coisa engraçada, assim, que a senhora lembra de vez em quando. Sabe? Eu não me Era muito séria a coisa. Era demais o babado. Não tinha coisa muito engraçada. Não tinha. Nenhuma arte, assim, que um aluno tenha feito, que a senhora foi braba na hora, mas depois ficou rindo? Não. Não lembra disso. A única coisa que eu tive foi um aluno muito doido, Pode contar. que os pais não davam bola, coitado. Hoje eu acho que está na cadeia, não sei. Que dó, né? É, o único. Que pena. Eu estava de noite, meu marido estava dormindo, a minha filha também. Eu estava na cozinha fazendo aquela, como é que se diz, aquilo que vê quantas pessoas são. Efetividade? Não do colégio, como é? Da cidade. Um censo? A senhora censo? fez um censo? Pois é, fazia, me dava para mim ver tudo. Dá isso. E eu estava de noite fazendo aquilo. O guri não atira uma pedra no vidro. Não me pegou porque casualmente eu tinha saído do lugar. Então isso foi um acontecimento grave, né? Foi um acontecimento grave. Chamei o pai, porque a mãe não estava, coitada. E o pai disse, ele é homem, tem que sair. Digo, tem que sair de noite, mas não atirar nas pessoas. Ainda mais na escola, né? É. Aí ele tirou o guri daí, o único. E eu pena, sei né? que ele andou roubando e parece agora, não sei o que é feito dele. Conte um fato importante que aconteceu no âmbito familiar de algum aluno sem identificar o aluno. Aconteceu alguma coisa assim que a senhora achou assim que foi muito sério, mas sem identificar? Só pra Não, saber. mas não tive. Se envolvia só com o aluno ali dentro da escola? Não. Eles iam, quando eu chegava na frente para fazer a entrada, porque nem sempre era professora, eu ia, todo mundo entrava em fila. Não precisava, eu só cruzava os braços. Eles iam quietinhos. Não tinha essa, né, de ficar... Nem gritar, nem nada. Gritar e coisa, hoje em dia é bem agitado. Gritar, eu gritava quando precisava. Então, para a gente encerrar, qual a importância da educação como sistema na sociedade? Qual é a importância da educação para a sociedade? Tudo é importante. Toda a educação é importante. Quando é bem do começo, vai até o fim. Eu vejo pelos meus alunos. Hoje em dia fui numa festa do Rotary, um aluno veio me abraçar, minha diretora querida. Eu não me lembrava, mas claro. Claro, faz tempo. Ele estava com 66 anos agora. Tu acha que eu ia me lembrar?
Ele disse, eu fui de castigo uma vez, quando eu era muito namorador. E me mandaram lá, a senhora me botou sentadinho lá e conversou comigo. E outro aluno a mesma coisa. E a esposa desse aluno disse, eu fui aluna lá, mas já não foi no seu tempo. Mas eu sabia que a senhora era brava. Era rigorosa, né? Mas não era a favor de agressão. Era a favor da disciplina e da dedicação. Né? Então a senhora pode falar qualquer coisa assim que a senhora acha interessante para finalizar. Alguma coisa, uma mensagem que a senhora quer deixar? A mensagem que eu deixo é que os professores sejam professores realmente. Cuidem das crianças. Agora, hoje em dia, diz que está uma coisa, a professora não pode criar, que os pais vão lá. Quando eu fazia as reuniões de círculo de pais e mestres, lá no, quem criou, quem construiu aquele... O pavilhão? O pavilhão. Agora fizeram a parte em cima, mas embaixo era o pavilhão com as janelas e o como é que se diz, onde se cantava, dizia a poesia. O palco para as crianças. Foi na sua época, então? Mas claro, minha filha. Ali, os pais enchiam de noite para ver o que eu queria dizer. Eu conversava com eles, eu dizia como é que estava o colégio, o que precisava, e ó, foram os pais. Ajudaram a construir? Mas claro. A comunidade então participava, né? Mas claro, eu fiz um baile uma vez no Clube do Comércio para juntar dinheiro para colégio. Quem era o presidente do clube era o Caetaninho Peruquim, te lembra? Não é da minha época, mas eu conheço de nome sim. E ele foi deputado 3 vezes ou mais, não sei. E depois ele casou com uma prima minha. Mas eu brigava com o Caetaninho. E ele me cedeu o clube para fazer o baile. O dinheiro todo foi para o colégio. Que bom, né? Mas eu fiz outra coisa. Na frio, as crianças pobres não tinham roupa para vestir e não tinham calçado. O que eu fiz? Eu pedi para as professoras e para os pais dos alunos que quisessem e que pudessem fazer japonas de lã para ele. E 2 professoras, parece a Paulina e uma outra professora que eu não me lembro o nome. Foram a Caxias, não acharam, foram ali naquela outra, depois de Caxias, que tem fábrica de tecido, como é? Depois de Caxias... Farroupilha? Não, Farroupilha é para cá, Antes de Caxias, São Marcos? Depois de Caxias. Depois de Caxias. Vai a Caxias e depois na outra estrada, não é? Tem Gramado, tem Nova Petrópolis. Não, é antes de Gramado. Como é que é, não? Ali tinha uma fábrica de tecido e elas foram ali e acharam um tecido verde parecido nos milicos, coitados. Mas o importante era fazer, né? Fizeram as japonas daí. Daí veio os tecidos, as pilhas de tecido, e as professoras que sabiam o que podiam, umas mandavam fazer, outras faziam e traziam para o colégio. E eu chamava as crianças e experimentava. Depois de tudo pronto, nós levamos para o salão paroquial, ali. Da Igreja Católica, da Catedral? Da Catedral, em cima. Catedral. Em cima. Fizemos uma festa com os pais e as crianças.
E a professora Claudie Borsai, não sei se tu tem. Eu conheço não. Sim. Ela era uma das professoras que ia comigo e a Paulina para botar os casacos nas crianças. Mas que bonito, né? E dar os sapatinhos. Quer dizer, O tênis. casaco e o sapato. E tênis para aqueles que não podiam. Porque na época o tênis eu acho que era Conga. Pois é, compra, justamente. Vou te contar. Mas para a senhora não cansar muito, achei muito bonita a entrevista, né? Então, assim, agora eu vou encerrar. Então, estamos terminando essa belíssima entrevista com a professora Rita, que foi muitos anos diretora da escola Padre Éfrem. YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Biografia: Barbosa, Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1915, página 95 a 97. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola, Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau, Padre Éfrem. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 425 a 427. Zugno, Frei Vanildo Luiz, Arquitetura, em Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul, 1896-2021. Editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2022, páginas 107 a 110. Então, chamamos a atenção para essa obra aqui, dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul. O capítulo é sobre arquitetura, onde é evidenciado todas as obras que o Frei Éfrem de Bellevaux idealizou e solidificou, né? Algumas ele fez o projeto e outras ele fez o projeto e executou, que foi o caso da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram historialegal2022. Não esqueçam de também seguir a nossa página no Instagram História Legal 2022. É um resumo com todas as capas de todos os vídeos que nós produzimos no HL História Legal a partir de sua criação. É um verdadeiro menu para você escolher a websérie ou os vídeos que você quer assistir. É muito interessante a história dessa lendária vacaria. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Algumas fotos, então, do acervo da professora Rita são fotografias do acervo pessoal dela. Não temos a autoria, né? E a fotografia do acervo do professor Renato, né? Que ele nos enviou, né? Gentilmente. E temos também a foto do túmulo do padre Éfrem de Bellevaux, que é de autoria do doutor Frei Vanildo Luiz Zugno, né? Muito bem, então esses são os créditos. Aqui nós temos, então, os contatos, né? O WhatsApp 51 996 89 90 85, para quem queira adquirir o PDF do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra. E o Milagre Brasileiro. O PDF custa R$ 25,00. E se você quiser na forma física, ainda temos alguns volumes, 50, aliás, alguns exemplares, né? Custa R$ 50,00 a forma física
e R$ 25,00 o PDF. E nós combinamos através desse WhatsApp, né? Não esqueçam que ler um livro, né? O livro sempre traz muito mais detalhes do que o vídeo, né? Nós temos a saga do Frigorífico Acariense, que vocês podem e devem assistir, que é um resumo desse livro, né? Mas com certeza nesse livro tem muito mais detalhes sobre a política, sobre a economia local e também mundial. Local, estadual, Brasil e mundial. Por quê? Porque os fatos estão todos interligados. É do regional para o universal. Nós estamos pesquisando, né, ali na saga do frigorífico vacariense, pesquisou um objeto de estudos aqui em Vacaria, que foi o frigorífico, mas esse objeto de estudos é um respingo de uma lei que foi assinada lá em Brasília e respingou aqui nos Campos de Cima da Serra. E a partir desse pequeno respingo, que é um frigorífico, de grandes proporções, se visto com as lentes, né? Ele vai respingar para o restante do mundo, porque ele vai exportar carne congelada para o mercado interno brasileiro inteiro e para fora do país, para diversos países, para 23 países. Então, é do regional para o universal, mas pode ser o inverso também. Pode ser do universal para o regional. Um abraço a todos vocês. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade.